Shalom. Uma alegria estar com vocês nesta manhã de domingo, do dia da ressurreição. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. E a palavra de Deus, ela forma todas as coisas e também sustenta todas as coisas. E a palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito. E pela palavra de Deus, a nossa mente é renovada, a nossa mente é restaurada. Obrigado, apóstolo Marcos, apóstola Ju, por me convidar novamente. Estou muito feliz de estar com vocês nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 13. Gálatas 3, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. 15, irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Agora, o capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Digo que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Preste atenção neste versículo. Atente para ele. Digo isso, que todo tempo em que o herdeiro é menino, o herdeiro é menino, o herdeiro é o filho, é menino, não tem diferença nenhuma do escravo. Eu estava ouvindo esta última canção e ele cantou essa canção mesmo ouvido pelo Espírito, porque é uma canção linda, que fala a respeito de filiação. Uma canção maravilhosa. Isso tocou meu coração e me levou a ler esse versículo do capítulo 4, primeiro versículo. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Eu escrevi um livrinho que ainda não foi publicado, Nasci de Novo e Agora Sou Filho, é o tema do livro. Nasci de novo e agora sou filho. Uma das armas mais letais de Satanás é a ignorância. O pecado e a ignorância são, em termos de deixar as pessoas privadas e cativas e impedi-las de desfrutar das promessas, elas se equiparam. A ignorância é tão letal quanto o pecado, porque na verdade o pecado nos priva, nos impede de um relacionamento com Deus. E a ignorância, a falta do entendimento, a falta do conhecimento, nos deixa cativos, nos deixa aprisionados. O meu povo é levado ao cativeiro por falta do conhecimento, por falta do entendimento. O irmão do filho pródigo, ele era um filho leal ao pai. Ele morava na casa do pai, ele servia ao pai. Quando o irmão, o pródigo, volta para casa, o irmão mais velho vai argumentar com o pai. E ele diz: há quanto tempo eu te sirvo? Olha o que ele disse: há quanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, mas tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Ele era servo, servia ao pai há muito tempo, mas ele era ignorante porque não sabia o direito que tinha na casa do pai. É extraordinário, é maravilhoso sermos filhos de Deus e somos filhos por adoção, mas é muito importante que possamos descobrir o direito que temos como filhos, e não apenas servir de uma forma ignorante. E também ele trazia sobre ele a marca da santidade. Há quanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. Então ele era um servo, ele era santo, mas ele era muito ignorante. E a ignorância nos priva, nos impede de sermos e de vivermos a plenitude daquilo que temos por direito
aqui na terra. Nós somos filhos de Deus, embaixadores de Deus, e quando você participa de um reino, e não importa onde você esteja, você vai desfrutar das benesses do reino. O embaixador do Brasil, quando ele é enviado a um país, mesmo que o país seja extremamente pobre, ele vai ter ali a provisão plena para que ele se mantenha naquele país. Imagina o reino da Inglaterra, onde os seus embaixadores estão. Eles desfrutam dos mesmos direitos, eles vivem no mesmo padrão em que os ingleses vivem na Inglaterra. E nós aqui temos como filhos o direito de vivermos o padrão celestial, o reino de Deus, que é o reino de justiça, de paz e de alegria. O livro Paz e Provisão, o primeiro princípio que eu falo e eu ministro, são 7 passos, 7 princípios. O primeiro eu falo a respeito da aliança. A aliança é o portal, a aliança ela te conecta, a aliança lhe dá direito, mas também a aliança ela é regida por princípios. Toda aliança traz consigo princípios, obrigações e também direitos e privilégios. Eu quero nesta manhã, pouco tempo, destacar algumas alianças que foram estabelecidas entre Deus e o homem, e mesmo aliança que foram estabelecidas entre pessoas. E eu quero destacar a primeira aliança que está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Quantos aqui têm fome de Deus? Diga, eu tenho fome de Deus. Eu quero mais de Deus. Gênesis capítulo 6, aqui nós encontramos uma das primeiras alianças estabelecidas por Deus com o homem. E esse texto fala a respeito do dilúvio. Gênesis capítulo 6, o versículo 17 e 18 diz assim: eu trago o dilúvio sobre a terra. Era o juízo de Deus que estava vindo sobre a terra. Versículo 18 diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Olha para isso. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. A aliança aqui, ela fala de livramento, ela fala de proteção, e ela fala de provisão. Atente para isso. Povos fazem aliança, e geralmente o menor procura o maior, para que a aliança seja estabelecida, porque o maior protege o menor. Sempre é assim. Quando nós olhamos para, na época da Guerra Fria, a União Soviética, o comunismo, o capitalismo, e a União Soviética, eles faziam um tratado, um acordo, e esse acordo era um acordo de proteção, e países se unem para se proteger, é o pacto chamado Pacto de Varsóvia, e outros pactos são estabelecidos, pactos comerciais, são acordos que vai beneficiar ambos os lados. E geralmente quem procura alguém para uma aliança é o menor, porque ele vai ser guardado, ele vai ser protegido, e muitas vezes vai ser restituído, vai ter provisão. No nosso caso foi o inverso, porque Deus nos procurou para a aliança. Ele é o maior, Ele é o todo-poderoso, e nós tão débeis e tão frágeis, o que temos a oferecer a Ele. Mas tudo que Ele quer nesta aliança é que a bênção dEle, o cuidado dEle, a proteção dEle, o livramento dEle venha sobre as nossas vidas. Queridos, o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Deus não está lá nos céus, revoltado, irado, iracundo, querendo vingar de alguém. Ele é amor, é a essência dEle, e Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Esta aliança entre Deus e Noé era uma aliança para a proteção de Noé e toda a sua casa, toda a sua família. E quando nós vamos para o capítulo 9, dentro desse propósito de aliança, aqui fala a respeito de provisão, mas não provisão, uma provisão escassa, uma provisão abundante. Diga, provisão abundante. Na aliança nós temos direito à provisão abundante, à provisão plena em todas as áreas. Em todas as áreas. Saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde familiar, bem-estar para a cidade, bem-estar para a nação. Deus deseja isso. E aqui no capítulo 9, quando Deus confirma o pacto com Abraão, com Noé, e Deus confirma aqui, vamos ver o versículo de número 7. Vamos antes um pouquinho. Versículo de número... Vamos começar no primeiro. Diz o texto: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse:
frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. E olha, observe isso. E tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. 3. Tudo que se move e vive será para quê? Para o vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Diga glória a Deus. Atente para isso. 8 pessoas. Todos os seres que se movem na terra, eu vos dou para mantimento. Imagina isso, a abundância de Deus no pacto e na aliança. Todas as ervas verdes estão à disposição para que vocês tenham abundância e fartura. Queridos, nós como povo de Deus, já foi quebrado das nossas vidas o espírito da miséria, da pobreza e da ruína, mas muitos de nós como filhos, ainda estamos vivendo a estação e o ciclo de escassez. Nós estamos a quilômetros, a anos-luz de pobreza, de miséria e de ruína. Isso é verdade, mas muitos cristãos ainda estão vivendo uma vida escassa, em muitos sentidos, não apenas na questão de provisão financeira, mas muitas vezes emocional, cativas emocionalmente, enfermas nas suas emoções, tomadas por sentimentos de ódio, de vingança, de rancor, aprisionadas ao seu passado, impedidos de chegar ao futuro, vivendo uma vida plena, uma vida abundante. O pacto de Deus com Noé deu a ele o direito de viver uma vida abundante, com toda sorte de provisão. Diga comigo, provisão plena. Observe comigo o versículo 9. Agora estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes, e convosco estão, assim as aves, os animais domésticos, e os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra, estabeleço convosco a minha aliança, não mais trarei destruição. E aí Deus vai ministrando a Noé. Diga comigo, livramento, proteção e provisão plena. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Acredita nisso? A segunda aliança, eu quero destacar para você, Ruth. Vai lá para o livro de Ruth. Ruth e Noemi. Um pacto é estabelecido. Diz o texto que Abimeleque, é o esposo de Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles deixaram a cidade de Belém e eles foram para o país de Moabe. Olha isso. Eles deixaram Belém. Belém significa casa do pão. Belém é o lugar onde Jesus nasceu. E aquele lugar é chamado casa do pão. Eles deixaram a casa do pão e eles foram para o país de Moabe. Os moabitas, eles são descendentes do incesto, do relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha primogênita. Nasce esse povo chamado moabitas. Eles eram pagãos, eles adoravam muitos deuses. Abimeleque, juntamente com Noemi, sua esposa, e Noemi significa doce. Olha o que significa, doce. Era o nome dela, representava o que ela era. E eles vão para este país distante, deixando a casa do pão. E quando eles chegam lá, depois de um tempo, Abimeleque morre. Os 2 filhos tinham se casado, Malom e Quilion, com órfão e Ruth. E também os filhos morrem. Atente para isso. Os 2 filhos morrem. Então, Noemi faz uma proposta para que as suas filhas permanecessem na terra, porque agora ela estava disposta a voltar para a casa do pão, para a sua cidade, para Belém. Então ela vai insistir com as 2, e órfã então vai abrir mão de voltar com ela para Belém, e vai permanecer no meio do seu povo. Mas Ruth, ela faz uma das declarações mais lindas da aliança,
E nós sabemos que toda aliança ela é estabelecida por uma confissão. Toda aliança ela é estabelecida por uma confissão. Por isso que no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos uma confissão, que nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, e nós declaramos com a nossa boca que Ele é o Senhor das nossas vidas. E se nós confessarmos isso, nós somos salvos. A aliança é estabelecida. Aqui no capítulo 1, observe o versículo 15. Diz assim: disse Noemi a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém, Ruth respondeu, olha o que ela disse: não me enches para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O pacto foi estabelecido. E ela volta então com Noemi, aquela que sai da casa do pão para ir ao país de Moabe, trazendo sobre ela a identidade de uma mulher doce, agradável. Mas agora, quando ela volta para Belém, observe o versículo 22. O versículo 20, diz o texto: quando ela volta, respondeu-lhes ela: não me chames Noemi. Olha o que ela disse. Ela estava voltando e as pessoas de Belém a reconheceram e disseram: esta não é Noemi? Ela disse: não me chames de Noemi. Atente para isso. Não me chames de Noemi, chamai-me de Mara. Sabe por quê? Porque Mara significa amargura. Aquela mulher, ela sai da casa do pão com a marca de ser uma pessoa agradável e doce. Agora, quando ela volta para Belém, ela diz: não me chame mais de Noemi, porque eu não sou esta mulher doce e agradável. Agora eu sou uma mulher amargurada. Eu perdi o meu esposo, eu perdi meus dois filhos. E ela estava vivendo um tempo de um estado lastimável. Agora preste atenção. Olhe para o texto. O versículo de número 22. Olhe para isso. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, a sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Atente para isso. Chegaram a Belém no princípio da cega do quê? Cevada. Era a primeira colheita do ano. O fruto da cevada simboliza redenção. Olha que extraordinário. Era a época da Páscoa. E vai sinalizar lá na frente a nossa redenção, que vai acontecer através de Jesus Cristo, que pode nos tirar desta vida de amargura, dos nossos cativeiros emocionais e dos nossos traumas, nos livrar por completo. Eles chegam na casa do pão, em Belém, exatamente no período da colheita da cevada, que fala de redenção. Diga redenção. Olha que extraordinário. Dentro desse contexto, quando a esposa perdia o esposo morria, ela ficava viúva, havia um remidor, que era um parente próximo. Um parente próximo tinha o direito de fazer a remissão, e ela se tornava esposa deste parente. E o texto vai falar aqui de Boaz, que era um homem extremamente rico. E Ruth, então, ela vai colher espigas, respingar nas terras de Moabe, porque dentro deste contexto a lei dizia que os pobres, eles tinham direito, depois que os servos colhiam um campo, eles entravam para respingar, pegar as espigas que tinham ficado pelo chão. Isso era lei de Israel. Eles escolhiam e as beiradas das colheitas ficavam para os pobres. E também as pessoas entravam, imagina, hoje as colheitadeiras, elas colhem, muitas vezes se não tiver regulada, os grãos caem no chão.
e se aproveita muito, até nas estradas que transportam soja. No Mato Grosso do Sul se produz muita soja, e eu conheci um senhor que ele catava soja e colhia a soja que caía na beirada do asfalto, e ele desenvolveu uma fórmula para desenvolver uma massa, e para poder desenvolver macarrão. Ele fez todo o desenvolvimento do projeto, colhendo soja na beira da estrada. Extraordinário isso. E nesses dias as pessoas, então, os pobres, eles tinham direito a entrar no campo daquelas pessoas que estavam colhendo, para respingar, pegar provisão e ter o sustento. E Ruth vai colher no campo de Boaz. Agora vamos ver o que acontece com alguém que entra numa aliança. A aliança é extraordinária. O pacto nos dá direito. Uma aliança com Deus nós não podemos nem imaginar. Aliança entre pessoas já traz benefício para nós. E agora ela vai entrar nessa dimensão de bênção. Agora vamos para frente um pouquinho, no capítulo 12. Versículo 5, 2:5. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Boaz avistou Ruth e disse: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Quando Boaz viu aquela moça colhendo junto com as outras pessoas que colhiam, e tinha ali também moças, outras mulheres e homens também, ele pergunta: quem é essa moça? Então ele é informado que ela veio do país de Moabe com Noemi, a sua sogra. E você vai entender que vale a pena amar a sogra, viu? Você está rindo por quê? Versículo 6. Esta moça é moabita que voltou com Moabe do país, com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Agora observe o que vai acontecer com ela. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, já a chama de filha. Ouça, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás daqui com as minhas servas. Agora atente para o versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Proteção. Eu já dei ordem aos meus servos para não te toquem. Som. Acho que eu apertei aqui. Estou nervoso, estou brincando. O meu microfone fica aqui embaixo, o negócio de ligar, acho que eu apertei aqui, me desculpem. Mas estou tranquilo. Estão sendo abençoados? Vamos em frente? Suporta mais um pouquinho? Olha o que vai acontecer com ela. Não vá colher em outro campo, permaneça aqui colhendo com as minhas servas. E eu já dei ordem que ninguém toque em você. Chega, arrepia aqui. Deus já deu ordem, ninguém vai tocar em você. Você tem uma aliança com Deus, ninguém vai tocar em você. O maligno não vai tocar em você. Nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Boaz diz: eu já dei ordem para que ninguém toque em você. Diz o texto: quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Ninguém vai tocar em você, e você vai ter provisão plena. Você não vai beber em qualquer fonte, você não vai beber em qualquer lugar. Você vai beber dos mesmos vasos que os meus servos e as minhas servas bebem. Há uma fonte poderosa que jorra do trono da graça de Deus. E você tem direito a beber nesta fonte. Você não precisa buscar uma outra fonte para satisfazer você. Algumas pessoas procuram o sexo, outras as drogas, outros a bebida e tantas outras coisas para se satisfazerem. A nossa satisfação pode ser plena em Cristo Jesus. Aqui você vai estar protegida. Aqui você vai ter provisão. Na casa do pão, a provisão, a alimento. A nossa alma, ela tem carência. Não é verdade? Fala de relacionamentos.
muitas vezes ambientes, lugares. E a nossa alma busca essa satisfação. E lógico que existem lugares que são aprazíveis, e nós temos direito de estar, de frequentar, não há problema algum, mas a plenitude de tudo está em uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Boaz diz, olha, você aqui você está protegida, aqui você não precisa buscar água em um outro lugar, vá aos vasos e beba onde as minhas servas bebem. Versículo 10, então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe, por que achei graça aos teus olhos? Para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira. O estrangeiro não tinha esse direito. Nós éramos estrangeiros. O apóstolo Marcos diz, nós fomos adotados, agora somos filhos, mas nós éramos estrangeiros. Nós não tínhamos direito algum, mas através de Jesus Cristo, fomos comprados, Ele é o nosso remidor, fomos redimidos, lavados pelo sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, foi com seu próprio sangue que Ele nos redimiu e nos comprou. Para quê? Para que sejamos guardados, protegidos e tenhamos provisão plena, provisão completa. Paz e provisão, isso é possível. Não é utopia. Paz e provisão era o estado em que Adão e Eva viveram antes do pecado. Mas Jesus levou os pecados. A Bíblia diz que Jesus levou os nossos pecados. Então nós podemos voltar a esse estado original, antes do pecado, que é o Éden, um lugar pleno. Não é maravilhoso? Em Cristo Jesus nós podemos. Agora vamos seguir aqui um pouquinho mais. Versículo 11, respondeu-lhe Boaz, atente agora, eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra. Vale a pena investir na sogra. A minha sogra, ela é extraordinária. Ela é sobre-humana. Ela me ama, mas me ama tanto. Mas quando eu casei, eu era imaturo. Eu tinha alguns ciúmes. E até quando a minha esposa ia na casa da minha sogra, eu ficava chateado, meio endemoniado. Imaturidade. Mas hoje eu vejo quanto eu sou abençoado pela vida da minha sogra. E Deus quer falar conosco através da sogra. Deus está falando com alguém, não é possível um negócio desse. Ai, Jesus. Eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Agora atente. 12. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha, é Deus. O refúgio dela não estava em Noemi. O refúgio dela, e Boaz entende isto, que estava no Deus de Israel. Olha o que ele disse. Que ele te recompense ricamente. A graça de Deus vai se manifestar na sua vida de uma forma abundante e plena. É o favor de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Versículo 13, disse ela, achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. 14, agora ouça isso. Tempo de fartura, de abundância. Também a hora de comer, ele está dizendo. Também a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinho. É recomendação, tá? Não sou eu que estou dizendo. Não era na água, era no vinho. E, sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe deu grão tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. Diga, vai sobrar. O pacto nos dá direito a desfrutarmos de provisão plena. O pacto nos dá direito a
nos alimentarmos, e a declaração profética é que vai sobrar. Diga, vai sobrar. Levítico 26:10, está uma promessa tremenda ali. Diz: olha, estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. Olha que extraordinário. Estareis comendo da colheita velha. Você vai ter que remover a velha, para dar lugar à nova. Atenta para o seu guarda-roupa. Como era antes de você casar e como é agora, depois que você casou. O casamento é um portal que nos conduz a um outro nível de prosperidade, porque uma aliança é estabelecida. Observe antes e depois. O tamanho do guarda-roupa, ele aumentou. E é preciso que você vá lá e tire algumas coisas, porque você não vai usar mais nunca aquelas coisas. E se você não compartilhar com alguém e repartir, vai ficar ultrapassado e daí que não vai usar mesmo. Então faz o seguinte, vai lá e faz um levantamento, faz um inventário e vá tirando. Mas não tira cueca rasgada, meia rasgada e a coisa rasgada não, tira coisa boa e coloca à disposição para compartilhar com alguém. Você vai perceber que em pouco tempo o seu guarda-roupa vai ser restituído com coisas novas. É isso mesmo. Deus tem abundância para nós. Aqui era algo meramente humano, mas tem uma simbologia disso aqui. Poderia entrar num outro campo, que fala a respeito da aliança entre os gentios e Israel. Noemi simbolizando Israel, e Ruth simbolizando os gentios. E ela faz a declaração: o teu Deus é o meu Deus, o Deus de Israel é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Agora nós amamos os judeus. Imagina, é extraordinário isso. Na verdade, esse texto aqui não é uma aliança entre uma mulher e uma outra mulher. É uma aliança entre uma estrangeira e uma judia. A judia representando Israel, a nação de Israel. E a Ruth, a estrangeira, representando os gentios. Quando um gentio faz essa declaração: o Deus de Israel é o meu Deus, esse povo é o meu povo. É uma aliança que é estabelecida. Queridos, as pessoas não fazem leitura. Quando o nosso presidente eleito declarou, e algumas pessoas têm conflitos pessoais interiores a respeito da capital de Israel, para sempre, em todo o tempo, isso já é. Jerusalém é a capital de Israel. Não é Tel Aviv a capital de Israel. As embaixadas estão em Tel Aviv, mas a capital de Israel foi, é e sempre será Jerusalém. Inquestionável. O parlamento de Israel fica em Jerusalém. E quando o nosso presidente diz: eu vou transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, muitas pessoas no mundo se alvoroçam. E até empresários que são empreendedores do campo da pecuária e outras coisas de produção ficam preocupados. Como vai ser? Porque o mundo árabe não vai aceitar e vão retaliar, não comprando os produtos do Brasil. Deus é Deus. Ele é o Senhor. E todo aquele que declara amor a Jerusalém, amor a Israel, atrai sobre si o favor de Deus, para desfrutar não de uma vida mesquinha, mas de uma vida plena e de uma vida abundante. Por isso a nossa declaração é: nós amamos Israel. Nós amamos o povo árabe, porque a nossa chamada é para amarmos todos os povos, amar o próximo como a nós mesmos. Mas temos promessas da parte de Deus, por declararmos o nosso amor a Israel e orarmos pela paz de Jerusalém. Diz: prosperem aqueles que te amam. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então abençoe Israel todos os dias. Nós temos uma aliança com o Deus de Israel. Jesus, ele é um judeu que habita em nós. E nós éramos gentios, estrangeiros. E agora a parede que separava, o véu que separava, rasgou. E nós temos acesso ao trono da graça. Esta é uma aliança extraordinária. E para resumir e finalizar a respeito de Ruth e Noemi, o final é o seguinte, como diz, é o resumo da ópera. Esta mulher estrangeira entrou para a genealogia de Jesus Cristo. É pouca coisa? Você pode dar um aplauso a ele? Não é pouca coisa não. Diga: não é pouca coisa não. Diga: não é pouca coisa não. Vamos lá, eu vou indo já para o fechamento por causa também do tempo. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 8, versículo 6.
Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Olha isto. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em melhores e superiores promessas. Ó, a aliança com este povo era num nível, a aliança conosco agora é em um outro nível. Esse povo judeu, eles entenderam isso. Existem dois tipos de judeus hoje em Israel, que são os judeus ortodoxos e os comuns. Os judeus ortodoxos, eles andam geralmente de preto, e alguns têm aqueles chachinhos na cabeça, aquelas coisas que eles usam uma coisa assim na cabeça, sobre a cabeça. E fala assim, qual é a diferença entre um e o outro? É que o judeu comum, ele acha que ele tem um rei na barriga. Mas o ortodoxo diz que tem certeza. Irmão, se eles, olha só, eles entenderam isso. Você só desfruta daquilo que você entende. Os judeus, descendência de Abraão, eles entenderam a respeito da aliança e do pacto que Deus fez com Abraão, dizendo que Deus faria dele uma grande nação, que Deus o abençoaria ao ponto dele poder abençoar as nações da terra. Ninguém com a sua miséria, com a sua pobreza e ruína tem condições de ajudar alguém. Deus fez da nação de Israel uma nação rica para quê? Para que eles pudessem abençoar as famílias e as nações da terra. Olha que coisa extraordinária. Agora, era um pacto, era uma aliança. O texto diz que agora a aliança, a nova aliança, que é o testamento, onde Jesus morreu e confirmou o testamento, ninguém vai revogar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar de maldição. Leia Deuteronômio depois 28, fala das bênçãos e das maldições. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contrário a nós, ele cravou na cruz. Queridos, isso é extraordinário, é maravilhoso. Então nós, como filhos, temos direito a viver a plenitude desta aliança estabelecida pelo próprio sangue de Jesus. Não foi de qualquer forma que a aliança foi estabelecida, foi o sangue de Jesus. Você tem direito e você pode viver a vida plena. Uma chamada para vivermos o cristianismo, não é uma chamada para vivermos debaixo de opressão, subjugados nos nossos pensamentos pequenos. Não, que sejamos expandidos no nosso entendimento, que possamos compreender qual é a graça, a revelação da graça, o entendimento da obra redentora, o preço que foi pago. Imagina alguém pagar um preço pela sua libertação e você não desfrutar da libertação. Alguém pagar o preço pela sua cura e você não desfrutar da cura. Jesus disse para aquela mulher estrangeira, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher ousada disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olhou, uau, nunca encontrei tanta fé. Até os cachorrinhos, mas e os filhos? É direito. A Bíblia diz que Jesus entrou numa sinagoga no dia de sábado, e lá estavam pessoas, dentre as pessoas que lá estavam, havia uma mulher que há 18 anos estava encurvada. Satanás a mantinha presa. Ela fazia parte da comunidade de Israel. É como se hoje ela fizesse parte da igreja de Jesus. E Jesus, diante daquelas pessoas da sinagoga, ele diz, mulher, você está livre desta enfermidade. Meu irmão, o religioso, o líder da sinagoga, ficou possesso de raiva. Falou, é mistério, tem 6 dias para que vocês venham para serem curados, vocês vêm logo no dia de sábado. Religioso é assim. Jesus disse, hipócritas, vocês não soltam da manjedoura o boi para que ele beba água no dia de sábado? E não convinha soltar desta prisão, esta filha de Abraão, a qual está presa, cativa, há 18 anos, o pão dos filhos. O pão dos filhos é a cura, o pão dos filhos é a libertação, o pão dos filhos é uma vida saudável, é uma vida abundante, é alegria, é gozo, é paz. Isso é pão dos filhos e é direito seu. Porque vivemos neuróticos, preocupados, ansiosos. Hoje é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor que hoje. Mas é lógico que cada tempo tem o seu mal, e nós nas nossas fases, hoje eu sou avô, graças a Deus. Mas um dia eu fiz uma oração desesperado,
tomado meu coração e minha alma por sentimentos de angústia. Diz: Deus, eu não quero mais viver, eu quero morrer. E a igreja crescendo, desenvolvendo, com provisão plena, mas a minha alma foi capturada, tomada de tristeza, de angústia. E eu saía de casa e ficava rodando com o carro, desesperado, angustiado. E um dia eu parei numa esquina escura e disse: Deus, me leva, eu não quero mais viver. Tanta angústia no meu coração. E hoje eu olho para trás e vejo a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, que não ouviu aquela oração, porque Ele tinha plano e propósito para a minha vida. E hoje eu posso conviver com os meus netos. E imagina se eu tivesse morrido, Ele tivesse me levado. Então a graça dele excede o nosso entendimento. Ele me preservou para viver este tempo aqui com vocês, na Deus primeiro, voltando para casa para estar com os meus netos. Eu disse para as minhas filhas: eu queria pelo menos uns 8 ou 10 netinhos. Falei: então por que não teve mais filhas? São 2. E aí o vovô ajuda, a vovó ajuda. E tudo que queremos e fazemos é pelos filhos. Tudo. Na verdade, nós trabalhamos e conquistamos tudo para quê? Para os filhos. E hoje eu vejo a minha filha pastora, juntamente com o esposo pastor, envolvidos, comprometidos, aliançados com Deus, apaixonados por Deus, desenvolvendo o ministério. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou é deles. Tudo que Deus é e tudo que Deus tem é teu. É teu. Nós pais trabalhamos, lutamos e batalhamos para que os nossos filhos estejam bem e vivam bem. E tudo o que queremos é que os nossos filhos estejam bem e vivam bem. Pode vir para o altar, filho. Não é verdade? Quantos pais nós temos aqui? É isso que queremos. Nós trabalhamos tanto, só com um objetivo: para que os nossos filhos estejam bem e vivam bem. E quando nós partirmos, tudo vai pertencer a eles. E a Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Olha que coisa extraordinária. O homem de bem, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. A herança não se perde na próxima geração, porque essa geração ela foi instruída para que a herança seja preservada e passe de geração a geração e até 1000 gerações. Nós estamos debaixo de um pacto e ele é superior ao primeiro pacto. O primeiro pacto, o pacto de Deus com Noé foi extraordinário. O pacto de Deus com Abraão foi extraordinário. E tantos outros pactos. Mas aqui estamos neste dia para celebrarmos este pacto, esta aliança firmada entre Deus e o homem, onde o sangue de Jesus foi derramado na cruz pela nossa redenção. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Somos herdeiros, estamos num processo de crescimento, de amadurecimento. E preste atenção: as tuas guerras, as tuas lutas não são para destruir você, mas para preparar você, capacitar você para administrar coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. No seu casamento, no seu relacionamento conjugal, Deus quer aperfeiçoar, Deus quer moldar. Coloca Deus dentro da sua casa. Coloque Jesus dentro da sua casa. Coloque Jesus dentro da sua casa. O pacto, a aliança, nos dá direito a vivermos uma vida plena, uma vida abundante. A chamada hoje é: volte para a casa do pão. Volte-se para Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Deus quer tirar a amargura do seu coração. Noemi volta amargurada, ressentida. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou a mulher amarga. Deus vai tirar essas marcas da amargura do nosso coração e seremos doces e agradáveis. Nos tornaremos pessoas doces e agradáveis. As pessoas desejarão conviver conosco, porque nós destilaremos doçura pela presença de Jesus nas nossas vidas. A presença de Jesus em nós, pelo entendimento e pela revelação, nos faz pessoas doces. Hoje Deus quer tirar toda a amargura do nosso coração. Hoje há um convite para que voltemos para Belém,
para a casa do pão, que nos voltemos para Jesus, o pão da vida. Se coloque em pé. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Você pode erguer a sua voz e declarar que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho, contudo aos que receberão, contudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, nos foi dado o direito, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Vamos lá, levante as suas mãos, vamos declarar que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. A Bíblia diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a Bíblia diz: se você crer com o seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu quero orar com você, para que você faça esta oração, a sua oração, que é uma oração de entrega, assumindo a identidade de filho, e tendo uma paternidade que é Deus, tendo um irmão que é Jesus Cristo, e tendo o Espírito de Deus habitando dentro de você. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita. Diga assim: nesta manhã, eu quero agradecer a Deus pela sua palavra. Eu quero agradecer a Deus por Jesus Cristo, o meu Redentor, e ao Espírito Santo, aquele que me guia e me dirige em toda a verdade. Eu declaro com a minha boca que eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. E eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Chega, eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se assentem um pouquinho. Nós vamos compartilhar o pão e o cálice. Eu te agradeço, Marcos, o apóstolo, pelo privilégio de poder servir a ceia. Muito obrigado, viu? Esse momento eu tenho ministrado a Igreja Comunidade Global
não é um momento comum para nós. Nós não fazemos este ato como um ato religioso, uma vez por semana, uma vez por mês. Nós fazemos este ato como um memorial de aliança. Toda aliança tem um memorial. Isso representa o que para você? O que diz isso? Diz alguma coisa? Diz que eu sou casado. Não é verdade? É um memorial. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todo pacto, toda aliança se construía um memorial. E geralmente os memoriais eram de pedra. Quando Israel atravessa o Jordão, eles tiraram 12 pedras do Jordão e construíram um altar. Abraão foi um construtor de altares, são memoriais. E este ato, o pão e o cálice, a Bíblia diz que todas as vezes que nós participarmos, nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós, anunciando a sua morte até que Ele venha. Então é um memorial. E você vai participar do pão e do cálice nessa perspectiva, trazendo à memória o que Jesus fez por você na cruz. Na cruz, Ele levou as nossas maldições. Na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Na cruz, Ele se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. E a Bíblia diz também que alguns, por não discernir o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, a igreja, não tem o entendimento do que é igreja. Isso aqui é igreja. Um corpo não vive isolado. É muito importante entendermos isso. Por isso que há no meio de vós muitos fracos e doentes, porque não tem discernimento do corpo, não tem discernimento do que é igreja. Aqui não é um ajuntamento de pessoas. Aqui é o corpo reunido, e cada um com seus dons e os seus talentos servem a Deus. Pense nisso. Congregue sempre, não deixe de congregar. É um princípio bíblico, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Isso não é um ato religioso, é uma essência do cristianismo. O estar juntos, o compartilhar o pão e o cálice. Curva a sua cabeça, faça uma oração de consagração, de entrega, e você vai poder tomar o pão e o cálice, e vamos participar todos juntos. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos pelo privilégio que temos de participar do pão que representa o corpo de Cristo e do cálice que representa o sangue da nova aliança. Te agradecemos e te bendizemos por tão grande amor revelado a nós através do teu Filho amado. Te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Elevado as pessoas ou elas vêm? Eles vão servir. O apóstolo Marcos e o apóstolo André estarão servindo, e você vai pegar o pão e o cálice, e você vai esperar, e nós vamos participar todos juntos, amém? Então podem vir, tome o pão e o cálice e espere para que participemos juntos. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, o céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão. Jesus,
Não há nome mais doce, não há nome mais santo, nunca haverá. Não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam diante de ti, Jesus. Glória a Deus. Todos serviram? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que entrego por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participemos todos do pão que representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos todos do cálice. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, o teu Filho amado, que se entregou na cruz por nós. Te agradecemos pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja estabelecida neste lugar. A Deus, primeiro, que a bênção do Senhor se manifeste abundantemente sobre os teus filhos, seus corações tomados de paixão, amando uns aos outros e amando o Senhor sobre todas as coisas. Te bendizemos. Que a tua palavra revelada chegue a cada coração. Que venha a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te renove a cada manhã. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Obrigado, apóstolos. Foi uma alegria estar com vocês. Um beijo no coração. Temos uma aliança com vocês. Deus nos abençoe. E eu espero vocês em Campo Grande.